Exercícios de dentro para fora do capítulo 2. Número 1. Como um exercício para aumentar sua consciência sobre os diferentes modos de processamento, dê uma olhada na tabela 2 da página 59 e escreva ou desenhe em seu diário exemplos de sua experiência com cada um dos elementos de cada modo. Conforme seu autoconhecimento é aprofundado, você aguça sua sensibilidade aos modos direito e esquerdo do processamento. Preste bastante atenção nas sensações não verbais e lógicas e, muitas vezes, imprevisíveis do modo direito em você mesmo e em seu filho. 2. Escrever palavras em um diário pode puxar muito pelo modo esquerdo, então apoie e respeite as imagens do seu modo direito não verbal de processamento quando refletir sobre suas experiências. A consciência do modo direito, diversas vezes, é mais sutil do que os pensamentos baseados em linguagem podem expressar adequadamente. Com essas ideias em mente, note as imagens e lembranças que surgem ao tentar contar uma parte da história e dar sentido a uma determinada questão afetando sua conexão com seu filho. Escreva sobre quando começou, como moldou seu desenvolvimento e como afeta o relacionamento atual com seu filho. Que aspectos dessa questão são mais desafiadoras para você? Imagine resolver uma questão incômoda pendente. Escreva uma nova história sobre como seria essa cura. Como as coisas seriam diferentes agora e no futuro? 3. Pense em 3 palavras que descrevem seu relacionamento com seu filho. Essas palavras se parecem com aquelas que você usaria para descrever lembranças de suas experiências na infância com seus pais? Como elas diferem? Essas palavras resumem acuradamente esses relacionamentos? Há partes de suas lembranças desses relacionamentos importantes que não se encaixam bem nessas generalizações? Como essas exceções se encaixam na sua história mais ampla de vida com seus pais e com o seu filho? Holofote na ciência. A ciência das histórias. A ciência das histórias abrange uma ampla variedade de disciplinas acadêmicas, incluindo antropologia, o estudo da cultura, psicologia e o estudo de como as pessoas interrelacionam o conteúdo de suas lembranças. Nossas experiências em família moldam como passamos a perceber o mundo ao nosso redor. A cultura mais ampla na qual vivemos também tem efeitos profundos sobre as maneiras com que as nossas mentes passam a processar informações e a criar sentidos para nossas vidas. Descobertas recentes na neurociência também podem contribuir para o entendimento dos papéis importantes das histórias para as vidas humanas. Essas ciências nos dizem algumas coisas. Histórias são universais, estão presentes em todas as culturas humanas do planeta. Há histórias em todo o arco da vida humana. Elas estão presentes nas interações entre adultos e crianças desde o início da vida e continuam influindo nos relacionamentos na maturidade. Histórias aparentemente são uma exclusividade humana. Ao que se sabe, nenhum outro animal tem um instinto narrativo e a pulsão pela contação de histórias. Histórias envolvem o sequenciamento lógico de eventos, mas também têm papel influente na regulação de emoções, ou seja, histórias são um bom exemplo de como a emoção e o pensamento analítico são interligados. Histórias desempenham um papel na comunicação cotidiana, assim como no senso interno do self. Essa mescla do interpessoal com o pessoal, tão típica na mente humana, revela o quanto somos criaturas sociais. Histórias podem ter um papel vital em processos de memória, uma proposta oriunda do estudo da memória explícita e seu eventual processamento por meio de sonhos, até a memória permanente ou corticalmente consolidada. Histórias são correlacionadas com a função cerebral. O hemisfério esquerdo tem a pulsão de fazer suposições sobre a conexão lógica entre as partículas e trechos de informações, ao passo que o hemisfério direito fornece o contexto emocional e os dados autobiográficos necessários para que uma história pessoal de vida faça sentido. Modelos mentais, como nossas experiências moldam como vemos, nos comportamos e criamos nossa realidade.
A ciência mostrou que o cérebro, inclusive de bebês, é capaz de fazer generalizações ou modelos mentais a partir de experiências frequentes. Tais modelos mentais são parte da memória implícita e possivelmente criados nos padrões de disparo neuronal nos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato, que se acumulam em interações frequentes. O modelo gerado no cérebro é uma espécie de visão, perspectiva ou estado de espírito que influenciará diretamente como iremos perceber e reagir no mundo. Lembranças implícitas e especialmente os modelos mentais das diversas formas de experiências vividas provavelmente criam os temas das histórias que contamos e organizam como tomamos decisões na vida. Modelos mentais são uma espécie de funil onde as informações são filtradas ou como leques que nos ajudam a prever o futuro e, portanto, preparar a mente para agir. Sem que suspeitemos de sua existência, essas lentes fora de nossa consciência plena enviesam nossas percepções. Elas são formadas por experiências passadas e ativadas de maneiras específicas que funcionam rapidamente para moldar a nossa visão da realidade, crenças, atitudes e como nos envolvemos com o mundo ao redor. Por exemplo, se um gato o mordeu quando você era pequeno, encontrar gatos posteriormente na vida pode suscitar uma mudança rápida em seu estado de espírito, a criação instantânea de um estado de medo, vigilância em relação ao felino cruzando seu caminho, foco intenso nos dentes dele, uma sensação de pânico e aprontar-se para reagir rapidamente se o gato vier em sua direção. Essas mudanças em sua percepção, seu estado emocional interno e a ativação das reações de sobrevivência, lutar, fugir, congelar e desmaiar, são automáticas. Elas são moldadas pela habilidade do cérebro de criar rapidamente, sem atenção consciente ou planejamento, um estado de espírito organizado que molda a sua percepção e prepara seu corpo para entrar em ação. Basicamente, é assim que os modelos mentais afunilam e filtram informações que estão entrando e criam em uma mudança rápida em seu estado de espírito. Modelos mentais e os estados que eles iniciam são parte fundamental da memória implícita. Como tal, não temos um senso consciente de suas origens, mas podemos ficar muito cientes de seus efeitos, ver um gato e sentir medo. Questões do passado podem nos influenciar no presente e alterar como nos comportamos no futuro, moldando diretamente nossa percepção do que está acontecendo à nossa volta e dentro de nós. As sombras que modelos mentais implícitos lançam sobre nossas decisões e as histórias que contamos sobre nossa vida poderão ser explicitadas por meio de autorreflexão focada. Esse processo consciente pode aprofundar o autoconhecimento e ser um meio para alterar modelos mentais e abrir a porta para o desenvolvimento constante ao longo da vida. O autoconhecimento, que pode nos libertar dessas sombras aprisionantes do passado, requer nossa reflexão sobre como esses padrões de viés perceptivos e impulsos comportamentais podem ser uma parte fundamental de modelos mentais entranhados e estados de espíritos inflexíveis. Reservar tempo para refletir abre a porta para a consciência plena, a qual vislumbra a possibilidade de mudança. Estudos sobre a codificação da memória sugerem que a maneira de perceber é moldada pelo que a pessoa vivencia, e que a percepção molda como processamos o que vivenciamos. Conforme passamos a nos entender, o conhecimento explícito e a memória implícita podem moldar nossa visão de quem somos e organizar as nossas interações com o mundo. Endel Tulving e seus colegas em Toronto descreveram o processo de consciência autonoética, ou autonoese, que emerge de conjuntos de circuitos neurais integrativos das regiões pré-frontais do cérebro. O exame dos próprios pensamentos é realizado pela ligação dos vários elementos da memória armazenados pelo cérebro, uma mescla de situações contrafactuais, elementos do passado, percepções atuais e expectativas quanto ao futuro. O circuito de feedback interativo
de experiências que realmente molda como percebemos e passamos a prever o futuro dentro de modelos mentais do mundo significa que somos modeladores ativos da nossa construção da realidade. Embora a experiência molde ao mesmo tempo como passamos a construir nossas visões dessa realidade. Experiências que integram as experiências corporais com aquelas que temos nos relacionamentos com outras pessoas que importam podem ser um bloco básico de construção do self em desenvolvimento. Poe descreve a experiência de Helen Keller, que era cega e surda, como exemplar no sentido de como as pessoas narram suas histórias de vida e ilustrativa desse encadeamento desenvolvimental. Para ele, a autobiografia de Helen Keller foi um relato raro e possivelmente único do surgimento da individualidade que ocorre no momento em que a linguagem é adquirida. Embora Keller dominasse previamente um pequeno vocabulário de palavras soletradas em sua mão por sua professora, Anne Sullivan, foi somente quando esta colocou uma mão da garota na água fria tirada de um poço e soletrou na outra mão a palavra água, que Keller obteve simultaneamente um senso da linguagem e do self. Foi realmente uma espécie de batismo intelectual e espiritual. Então eu soube que A-G-U-A significava aquela coisa fresca e maravilhosa que estava escorrendo na minha mão. Aquela palavra viva despertou minha alma. Eu resumi esquematicamente o resultado final desse episódio da seguinte maneira. Basicamente, essa análise do episódio com Keller se enquadra na perspectiva construtivista social sobre a formação da identidade. Meu relato, que congela um quadro esquemático, self, linguagem, outro, reflete o fato de que uma passagem inteira da história desenvolvimental, que normalmente requer muitos meses, é comprimida no caso de Keller, no espaço de um momento revelado. Keller enfatiza tanto a dimensão relacional do episódio, o papel decisivo da professora, quanto o aterramento da experiência inteira de seu corpo. As regiões pré-frontais do cérebro, especialmente o córtex orbitofrontal, são cruciais para mediar a comunicação interpessoal, as representações do corpo e a consciência autobiográfica. A abertura para o crescimento do córtex pré-frontal ao longo da vida ajuda a entender como aprofundar o autoconhecimento pode alterar a convivência com os outros e consigo mesmos. Já que nos desenvolvemos ao longo da vida, pode ser que as experiências com os outros e com nossos corpos formem a base para o senso emergente do self, que aumenta constantemente. Reservar tempo para refletir sobre as experiências internas e interpessoais nos permite crescer por meio do autoconhecimento e consciência mais profundos. Um autoconhecimento mais profundo também é formado com uma autonoese coerente. Entender o sentido do passado, do presente e como imaginamos o futuro. A mensagem é que podemos nos tornar os autores ativos das autobiografias e assim ajudar filhos a aprender a ser os modeladores ativos das maneiras com que percebem e criam suas vidas. Lógica e história e mente e cérebro. O psicólogo desenvolvimental Jerome Bruner descreve 2 modos básicos da mente processar informações. Um é o modo dedutivo paradigmático, no qual vários fatos linearmente relacionados são conectados por inferências lógicas quanto a relações entre causa e efeito. Ele é semelhante ao modo de cognição lógico linear e baseado em linguagem, que é localizado no lado esquerdo do cérebro. O outro modo de processar informações sugerido por Bruner é o narrativo, no qual a mente processa dados criando histórias. Esse modo, que se desenvolve mais cedo e é presente em todas as culturas, é um processo distinto de criar um mundo de possibilidades, não só realidades. Na visão de Bruner, histórias suscitam a narração de uma sequência de eventos e da vida mental interna das personagens de uma história.
Esses processos narrativos nos permitem penetrar profundamente nos mundos subjetivos das pessoas. O modo narrativo de pensar não tem um locus facilmente definido no cérebro. No entanto, estudos sobre processos relacionados como lembrança autobiográficas e fabulação, construir relatos fictícios que pareçam verdadeiros, apontam algumas possibilidades instigantes. O hemisfério esquerdo do cérebro parece ter uma pulsão para contar histórias sobre eventos, já que é especializado no raciocínio lógico-dedutivo, que tenta explicar como as coisas se interrelacionam no mundo. Repleto de fatos, linguagem, processamento linear e uma pulsão para criar categorias, o hemisfério esquerdo tem o que o cientista cognitivo Michael Gazzaniga denominou de função de intérprete. No entanto, quando desconectado do lado direito do cérebro, o lado esquerdo inventa histórias, mas lhe falta contexto para dar sentido ao que vê. Por mais estranho que pareça, ele parece não se importar em apenas enfileirar fatos tentando que pareçam coesos, mesmo que não se encaixem no sentido maior ou no contexto de uma situação. Dessa maneira, as histórias podem ser coesas, de certa maneira lógicas em suas conexões, mas não coerentes, sem fazer sentido de uma maneira emocionalmente contextual e sensorial. Como isso é possível? Uma forma de explicar essa descoberta é examinar o papel do hemisfério direito como fornecedor de contexto social e emocional. O hemisfério direito assume um papel frontal e central no processamento de sinais não verbais. Esse lado do cérebro é mais diretamente conectado ao conjunto de circuitos límbicos do cérebro que cria emoções e estados motivacionais. Por algumas razões, a habilidade de entender a vida subjetiva de outra pessoa, perceber seus sinais e captar seu sentido parece depender do funcionamento do hemisfério direito. Informações sociais, emocionais, não verbais e contextuais são a matéria bruta para o Mind Science, a capacidade de perceber a própria mente e as dos outros. Histórias contam sequências de eventos e a vida interna das pessoas durante tais eventos. A vida interna é captada e entendida basicamente pelo lado direito do cérebro. Para fazer sentido, incorporando os sentidos subjetivo, social e emocional da vida interna dos personagens. Uma história deve incluir o processamento do hemisfério direito. Por isso, é possível conjecturar que, para a mente contar uma história coerente, que faça sentido em relação à vida da própria pessoa ou às vidas dos outros, é preciso que o hemisfério esquerdo se integre com o hemisfério direito. Assim, histórias coerentes provavelmente resultam da integração interhemisférica bilateral.